Tá valendo. No blá blá blá. Tô meio fora de foco aqui, né? É, Agora eu tô no agora, centro. agora, agora está na posição certa. Agora eu tô no centro. À esquerda, à Pa- direita ou no Passou, centro? não, aí no À centro, esquerda, à direita ou no Gustavo. centro? Para onde vai No a centro. eleição? Vai para o centro? Vai para a esquerda? Vai para a direita? Porque saiu mais pesquisa. Saiu. É, Pesquisa Quest. Em vários estados, 11 estados aí pesquisados, de ontem para hoje, pelo menos 11 estados já revelados a intenção de votos para presidente também. Foram ver em é, São Paulo. Como é que tá São Paulo? vamos lá. Quase um ponto à frente. Só um Estão minutinho. Essas empatados pesquisas. na margem do erro, né? Aliás, vamos começar por São Paulo. Falaremos de vários estados. São Paulo, Pois é, o Flávio Bolsonaro precisa abrir uma vantagem boa, porque a gente sabe que o Lula vai abrir uma grande vantagem no Nordeste. Só a Bahia, na eleição passada, deu 4 milhões de votos a mais para o Lula. Deu uma vantagem de 4 milhões. Então, o Flávio conta com o São Paulo. Mas São Paulo está empatado na margem do erro. Ruim esse número pro Flávio, hein? é, é ruim, é ruim, é ruim. E isso prova também, quer dizer, aí isso toca o terror na campanha do Flávio, não só por ser São Paulo, que é o maior colégio eleitoral deste país, é o estado mais populoso, portanto, como também porque se ele não ganhar em São Paulo, ou se ele ganhar em São Paulo por uma diferença pequena em relação a Lula, certamente ele perde essa eleição. Ele certamente perde essa eleição. Até porque a vantagem que o Lula terá no Nordeste, ao que tudo indica, levando-se em conta os números de pesquisas mais recentes, incluindo esta da Quest, feita para a TV Globo, essa vantagem poderá crescer em relação à vantagem que o Lula teve em 2022 contra o Jair Bolsonaro. Então, é por isso que o Flávio está meio desesperado, e os bolsonaristas começam a falar mal do Tarcísio de Freitas. Olha aí, logo no estado do Tarcísio, que é onde está a nossa esperança. E aí o Tarcísio não está fazendo tanta força. O Tarcísio está, ao seu modo, se empenhando ali pela eleição do Flávio, mas sem ser uma coisa de fim de mundo, porque para ele não é. Essa pesquisa em São Paulo, que a gente vai mostrar agora, é pelo menos o resultado dos dois candidatos mais votados, porque não é só para presidente. Por exemplo, nessa pesquisa para São Paulo, a de hoje mostra o quê? Mostra o senhor Tarcísio de Freitas derrotando o senhor Fernando Haddad, candidato do PT, por 40 Coloca pontos a do a. governador ali. Peraí, essa é presidencial. Não, eu estou falando para o governo do estado que a gente não precisou fazer artes. Só um minutinho. Quando a Quest pesquisou São Paulo, ela foi atrás de quem? Tarcísio e os outros candidatos para saber quem é que está na frente, quem é que está atrás. É isso que eu vou falar aqui primeiro e depois a gente apresenta o gráfico correspondente à corrida presidencial. Tarcísio hoje derrotaria, se a eleição fosse hoje e não é, Tarcísio derrotaria o Fernando Haddad, candidato do PT, por uma diferença por 40 pontos a 27. Se essa pesquisa se mantiver até lá, não vai se manter, mas enfim, com oscilações que aconteçam, que possam acontecer daqui para lá, mudanças que possam acontecer, é possível que essa eleição em São Paulo seja definida no primeiro turno, a favor do senhor Tarcísio de Freitas. Aí, quando a Quest foi lá fazer essa pesquisa sobre o estado de São Paulo, também quis saber como é que está a corrida presidencial.
Se a eleição fosse hoje, como é que seria? Aí vem a arte feita pela dona Alice, que ela poderia apresentar agora. Em São Paulo, se a eleição fosse hoje, ela registraria um empate entre Lula com 29% das intenções de voto e Flávio com 30%. Em São Paulo, se o Flávio não abrir uma razoável vantagem sobre o Lula, ele perde a eleição. Então, hoje a situação em São Paulo para presidente é de empate, porque está dentro da margem de erro de pesquisa, 2 pontos percentuais a mais ou a menos. Vamos ao Rio de Janeiro, sem ainda colocar o placar para presidente, mas é para presidente que a gente está dando maior ênfase. A pesquisa Quest mostra que se a eleição no Rio de Janeiro para governador fosse hoje, Eduardo Paes teria 37% das intenções de voto, contra Douglas Ruas, que é o candidato bolsonarista, com 14%. E Antony Garotinho, com 7%. Muito bem, mas quando vai para a corrida presidencial, que é o que está nos interessando mais, no Rio de Janeiro, que é o segundo maior colégio eleitoral do país, a gente tem novamente um empate técnico. Lula com 29% das intenções de votos no Rio e Flávio com 31%. O Rio de Janeiro é reduto eleitoral do bolsonarismo. Ali, em 2018, o senhor Jair Messias Bolsonaro derrotou o Fernando Haddad com uma larga diferença de votos. Em 2018, em 2022, o Messias Bolsonaro ganhou do Lula no Rio de Janeiro. Não me lembro agora por qual percentual, mas ganhou. Mas neste momento, Flávio e Lula, embora Flávio numericamente esteja na frente, sem esquecer que tem margem de erro de 2% para mais ou para menos, o Flávio está ali empatado com Lula, com uma pequena margem de vantagem, dentro da margem de erro. Então, preocupa a situação do Flávio em São Paulo, preocupa no Rio de Janeiro, que é o reduto dele. Até porque no Rio de Janeiro, Eduardo Paes está ganhando do candidato do Flávio por 37-14. Haverá segundo turno no Rio? Poderá haver, claro. Mas também poderá não haver, depende. Vamos para Minas Gerais. Ainda primeiro o resultado da pesquisa Quest para o governo de São Paulo, do Minas Gerais. Aí a situação está completamente embolada. Mesmo com o Cleitinho, o senador Cleitinho, que lidera as pesquisas de intenção de voto, mas ele liderava com muito mais folga do que revela essa pesquisa de hoje. Na, pri- na, tudo isso que eu estou apresentando para os governos estaduais e para a eleição presidencial são cenários de primeiro turno. Não estamos falando de segundo turno aqui. Mu- Não, Pablo Marçal, esse já está fora há muito tempo. Para Minas Gerais, a Quest atesta que se a eleição fosse hoje, o seu Cleitinho, é Cleitinho Azevedo o nome dele, né? Eu nem sabia, eu só conhecia ele como Cleitinho. O seu Cleitinho teria 29% dos votos. Ele já teve 35%, se eu não me engano, na pesquisa anterior. O Patrus Ananias, do PT, teria 11%. Alexandre Calil, do PDT, 10%. Matheus Simões, que é o governador em exercício, teria 7%.
Gabriel Azevedo, 5, e o Flávio Roscoe, candidato do Flávio Bolsonaro, Flávio Roscoe, presidente da Federação, ex-presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, lançado candidato pelo Flávio, candidato a presidente, tem apenas 3% dos votos. Quer dizer, a situação em Minas está embolada. Ali tem tudo. É um cenário perfeito, se repetir até lá, para você ter um segundo turno. Não ter definição no primeiro turno. Agora, quando você vai para a corrida presidencial em Minas, aí você tem novamente um empate. Flávio, 31%, Lula, 30%. Repito que a margem de erro é de 2% para mais ou para menos em qualquer um dos dois. Empate, empate em São Paulo, empate no Rio, empate em Minas. Aí a gente vai para Pernambuco, que foi um dos estados pesquisados nesta rodada pela Quest. Em Pernambuco, a governadora Raquel Lira, ela teria, que é candidata à reeleição, ela teria hoje 44% das intenções de voto contra João Campos, que é o prefeito do Recife, que teria 36% dos votos. Cadê Pernambuco aí, Alice? Pernambuco. Mas Lula teria, se a eleição fosse hoje, 54% dos votos dos pernambucanos contra apenas 19% do Flávio. Aí já estamos falando do estado, Pernambuco, ali, Nordeste, do Nordeste, que aí é o reduto eleitoral do Lula. 19% não é Não, nada, dá né? 23, dá 20, dá 25, Tem dá mais quantos pontos? torcedor do Ibis em Pernambuco do que eleitor do Flávio. O Ibis é o Ah, pior sim, time do mundo. você quer fazer essa comparação com o Ibis, o pior Tem time do mais mundo, torcedor o do pior Ibis, se time do brincar. mundo. Tá Aí mais vamos fácil para, achar. aí vamos Vá, para vá. mais um estado pesquisado pela Quest, Distrito Federal. Se a eleição para o governo do Distrito Federal fosse hoje, a Celina Leão teria 34% dos votos, o José Roberto Arruda, 20%, o Leandro Graz, do PT, 13%, a Paula Belmonte, 3%, o Ricardo Capelli, do PSB, 3%, Pera, a e o Celina quanto? Kiko. Começa aí de novo que eu perdi a Celina. Eu A espero que Celina. que os telespectadores sejam mais atentos do que você, Eu Guga. fui mal, eu perdi. Mas eu vou Eu começar ouvi só a novamente parte do com ele. Arruda. Não, mas você hoje está um pouco alterado. Vai lá, fale, fale, fale. Eu tô Mas curioso. Eu voltando, não. Celina Leão teria hoje 34% das Sim, intenções de 34. votos. Arruda, José Roberto Arruda, 20%. Leandro Graz, do PT, 13%, o número do partido. 13. Paula Belmonte, do PSDB, 3%. Ricardo Capelli, do PSB, ex-interventor federal aqui no Distrito Federal, 3%. E o Kiko Caputo, advogado do Novo, 2%. Agora vamos para a corrida eleitoral presidencial no Distrito Federal. Aí é espantoso, porque não vai ser esse o resultado final. O Lula tinha fama sempre de só ganhar aqui no Distrito Federal, na Asa Norte, em Brasília, e às vezes no Lago Norte. Não era Não, todas Lago as Norte ele vezes, ganha. não. É assim, porque você quer que ele ganhe. Não Não, é, não Lago tem Norte. garantia de nenhuma, não tem garantia nenhuma. Não, Lago Mas Norte muito a galera é bem. mais Lula mesmo. Lago Norte Mas é se a azadão. eleição fosse hoje, o Lula teria 28% das intenções de votos e o Flávio 26%. Eu não acredito
que nada de parecido se repetirá no Distrito Federal até o dia da eleição. Eu acho que o Flávio vai aumentar o potencial de votos dele, vai ultrapassar o Lula e é capaz de ultrapassar, como sempre, com uma folga grande, porque aqui é assim e há muito tempo. Muito bem, agora tem dois estados interessantes, só para fechar esse bloco de pesquisa. Tem dois estados que são os estados, vamos dizer, modelos do lulismo e modelos do bolsonarismo. Como Lula e o Flávio gostariam tanto que os outros estados reproduzissem os resultados desses dois estados. Um deles é Santa Catarina. Santa Catarina, o Flávio ganha do Lula por uma diferença de 25 pontos. No momento, é o estado mais bolsonarista que tem, Santa Catarina, do governador Jorginho Melo. 25 pontos de diferença. Estado modelo do bolsonarismo. Agora vamos para o estado modelo do lulismo, que é o Maranhão. No Maranhão, Lula teria 38% de votos a mais do que o Flávio, 58-20. No Maranhão, o Lula está sendo apoiado pelos dois principais candidatos ao governo. Não é o único estado onde o Lula tem, no Nordeste, o apoio dos dois principais candidatos ao governo. Também em Pernambuco, que a gente falou há pouco, da Raquel Lira e do João Campos. Bom, essas são as novidades das pesquisas.